Série Reis. Como morre Eliúde e os pecadores. Samuel derrota os filisteus. Deixe o seu like, se inscreva e ative o sininho. A série bíblica Reis da Record TV está em audiência alta com a disputa entre os filisteus e o próprio Deus de Israel. Porém, o profeta Samuel é quem vai ser usado pelo Senhor para derrotar os inimigos do povo de Deus. Porém, alguns israelitas, como Eliúde, têm atrasado essa vitória por sua teimosia e desobediência quando estes olham para dentro da Arca da Aliança. Saiba neste vídeo ainda o que acontece tragicamente com Eliúde e os 50.070 homens que ousaram olhar para dentro da Arca do Senhor. Isso mesmo, Eliúde, como exemplo da série bíblica Reis, conseguiu fazer 50.070 pessoas olharem para dentro da Arca da Aliança e acabaram adquirindo maldições. Daqui a pouco vamos revelar mais detalhes das maldições que caíram sobre Eliúde e os 50.070 pecadores. Tudo começou porque os filisteus venceram o exército de Israel numa batalha e tiveram a ousadia de roubar a Arca da Aliança. Por consequência, os soldados e príncipes filisteus acabaram adquirindo maldições e pragas para o tormento de suas miseráveis vidas. O próprio rei Quedom também adoeceu e adquiriu tumores até nos lugares proibidos. Os filisteus sofreram durante 7 meses porque o rei Quedom deixou o orgulho acima da razão. Enquanto isso, os hebreus aguardavam a chegada dos filisteus. Por isso, eles ficaram na vigilância se por acaso os inimigos aparecessem após serem recuperados. Porém, como falamos antes, o orgulho do rei Quedom fez os filisteus penarem durante 7 meses. Com as pragas das hemorroidas e dos ratos por toda parte. Somente quando os sacerdotes de Dagon afirmaram que a Arca da Aliança é a causa das maldições que o rei Quedom acreditou e se entregou à verdade da situação. Os próprios sacerdotes dos inimigos sugeriram uma oferta ao Deus de Israel por causa da culpa, como descreve a própria Bíblia Sagrada. Enquanto isso, o Senhor Deus prepara o jovem Samuel para o momento certo. Os filisteus fabricaram objetos de ouro, representando as maldições de suas vidas. 2 vacas carregam um carro novo com a Arca da Aliança, e os filisteus fazem escolta logo atrás. Os israelitas ficam admirados com a chegada da Arca do Senhor. Os levitas pegam a Arca da Aliança e colocam numa pedra no campo de Josué, o Bet-semita. Os levitas encontram os objetos de ouro guardados no cofre para oferecer ao Senhor Deus Todo-Poderoso. O povo de Israel fica abismado com as atitudes dos filisteus que partem de volta para casa. O exército de Israel, mesmo assim, vai enfrentar uma nova batalha contra os filisteus, logo em breve após receber a arca de volta. Isso porque o rei Quedom, que tem um coração endurecido igual o faraó Ramsés da época de Moisés, vai querer um novo resultado de seu herdeiro Lucier, o tal do Malquias. Malquias será cobrado a enfrentar os israelitas, após eles ficarem curados das pragas lançadas pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. Os outros príncipes e líderes dos filisteus incentivam uma nova batalha e vencer Israel de uma vez por todas. Apesar da discussão entre Obed e Abiel, o exército de Israel desta vez manda chamar o jovem profeta Samuel para interceder por uma vitória. Vale ressaltar que Obed é avô do futuro rei Davi em Israel, que acontece nas próximas temporadas da série Reis. Obed procura seguir os mandamentos do Senhor Deus
e alertou grande afronta dos israelitas que olham para dentro da arca. Abiel não teve ousadia de mudar essa situação dos rebeldes, e Obed, claro, saiu de perto dos pecadores. Desta forma, o amado de Eloá é convocado a realizar um grande desafio, após os pecadores pagarem com um castigo trágico enviado pelo próprio Deus. Este castigo trágico de Eliúde e dos outros pecadores vamos falar mais daqui a pouco. Como os filisteus venceram uma batalha contra os israelitas, os inimigos estão bem empolgados para mais uma vitória. Vale ressaltar que os filisteus venceram a batalha porque o sumo sacerdote Eli e seus 2 filhos, Ofni e Finés, estavam afastados da presença do Senhor. Estes sacerdotes faziam o que era mal aos olhos do Senhor, assim como muitos israelitas que trocaram o Senhor Deus por outros deuses. Sem o Senhor Deus ao seu lado na batalha, o exército de Israel foi vencido facilmente pelos filisteus. Os filhos de Eli roubavam as ofertas do povo na hora do sacrifício e ainda comiam os animais trazidos pelos homens de fé. O pecado de Eli foi porque o sumo sacerdote não puniu seus filhos e fez vista grossa diante dos pecados dos filhos. No caso do jovem profeta, Samuel anda nos caminhos do Senhor e respeita as leis do Todo-Poderoso. Após os filisteus se curarem das pragas, os inimigos voltam a ameaçar os israelitas. Para mudar a situação de Israel, o profeta Samuel alerta ao povo de Deus: se com todo o coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e as atarodes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele somente, Deus com certeza vos livrarás da mão dos filisteus. Antigamente os homens se apegavam aos deuses estranhos como pequenas estatuetas. Eles usavam como amuleto ao pescoço. No caso das estatuetas das Astarotes, as mulheres usavam essas deusas para a sua fertilidade, por exemplo. As mulheres se apegavam às deusas Astarotes para alcançar uma gravidez desejada, por exemplo. Com essa forte mensagem do profeta Samuel, o povo de Israel largou esses deuses e deusas pagãs. A partir daí, os israelitas voltaram a seguir somente o Senhor Deus de Israel. Após o exemplo do castigo severo de Eliúde e os pecadores, os israelitas passaram a ter mais temor ainda ao Senhor. Vale ressaltar que a frase temor a Deus significa respeito ao Senhor Deus. O profeta Samuel, além dessa mensagem poderosa dada ao povo, tomou uma atitude de fé. Um homem de Deus oferece um cordeiro como sacrifício ao Deus de Israel no alto de um monte. O jovem profeta procura um cordeiro para sacrificar e sobe numa montanha para fazer o grande sacrifício. Enquanto isso, os israelitas aguardam o ataque dos filisteus após os inimigos se recuperarem das doenças. Animados com uma possível vitória, os inimigos aparecem no campo de batalha. O profeta Samuel começa a fazer o grande sacrifício no alto da montanha. Os israelitas aguardam o momento certo para o confronto contra os inimigos. Samuel levanta as mãos aos céus e faz sua oração poderosa ao Senhor Deus de Israel. Os filisteus avançam contra o exército de Israel e são surpreendidos pela força poderosa do Senhor. De repente, as nuvens do céu começam a se formar e sons de trovões estouram no alto dos céus. Com as nuvens acinzentadas, o Todo-Poderoso envia raios e relâmpagos do céu contra os inimigos filisteus. Os raios atingem o exército dos inimigos e muitos correm com medo de morrer. Os trovões do Ser Supremo
assustam os inimigos filisteus. Muitos filisteus morrem com os raios lançados pelo Senhor da eternidade. Os príncipes dos filisteus ficam chocados com a ação poderosa do Senhor Deus de Israel. Os israelitas ficam contentes com a ajuda poderosa do Senhor dos Exércitos. Após os raios caírem sobre os inimigos, os israelitas avançam contra os filisteus. O exército de Israel começa a vencer a batalha após a ajudazinha do Senhor. O profeta Samuel faz a sua parte no sacrifício, e o Senhor Deus lhe respondeu com raios e trovões. Muitos filisteus fogem da batalha para não serem executados pelo exército de Israel. O povo de Deus fica feliz com a vitória de Israel sobre os seus inimigos. Os israelitas comemoram um feito poderoso e a palavra do profeta Samuel se confirma: o Senhor Deus não abandonou seu povo. O rei Quedom fica revoltado com a derrota humilhante no campo de batalha. Os seus filhos revelam o poder do Deus de Israel na hora da batalha. Os príncipes contam que o Deus de Israel estava no campo de batalha e enviou raios e trovões contra eles. O rei Quedom e a rainha Anaidé ficam chocados diante do poder de Deus, quando os raios desceram do céu como arma poderosa contra o seu exército, e muitos filisteus morreram e fugiram. Descobre o monarca. Os príncipes revelam novamente a força do Deus de Israel contra eles, além das pragas recebidas. Orgulhoso, o rei Quedom não aceita a derrota e promete vingança contra os israelitas. E como será que vai ficar a cara do Malquias diante dessa vitória de Israel? Enquanto a batalha aconteceu, a rainha Naidé tenta fazer um acordo com a nora Lavínia. Lavínia com certeza não vai querer um acordo com os filisteus por causa de seu filho. No entanto, Lucier e seus irmãos perdem a próxima batalha após sofrerem com as pragas por 7 meses. Quando o povo de Israel está bem na presença do Senhor, o próprio Deus é quem vence as batalhas contra os inimigos. Porém, antes dessa batalha acontecer, Eliúde e os outros pecadores sentirão um terrível castigo. Por abrirem a arca e olharem para dentro, os pecadores serão castigados pelo próprio Deus. A Bíblia não revela especificamente o que acontece com os pecadores no total de 50.070 pessoas que olharam para dentro da arca em Bet-Semer. Porém, o Senhor Deus Todo-Poderoso feriu os 50.070 pecadores, como revela 1 Samuel 16:19. O povo de Israel se entristeceu por tamanho estrago feito pelo poder de Deus. Porém, temos grandes exemplos de como deve morrer ou sofrer tragicamente esses pecadores e o próprio Eliúde, que ousou abrir a Arca da Aliança. Os 2 filhos do sumo sacerdote Arão, irmão de Moisés, foram consumidos pelo fogo divino de dentro para fora. Os filhos de Arão morreram na hora e caíram duro no chão. Enquanto que os inimigos filisteus que roubaram a arca do Senhor pegaram pragas e maldições. De qualquer forma, Eliúde e os mais de 50.000 pecadores terão fogo consumidor ou pragas em suas miseráveis vidas. Por sua desobediência ao Senhor Deus, Eliúde vai sofrer as consequências de seus pecados. Em primeiro lugar de opção, Eliúde é capaz de morrer pelo fogo consumidor. O fogo poderoso pode consumir Eliúde de dentro para fora, como aconteceu com os filhos de Arão dentro do tabernáculo. Eliúde, neste caso do fogo, ele morre ao cair duro ao chão. A segunda opção da Record TV é Eliúde morrer aos poucos. O teimoso do pedaço também pode morrer ao adquirir as mesmas pragas dos filisteus. No caso das hemorroidas,
Eliúde vai penar primeiro acamado numa cama até morrer de vez. Eliúde, de qualquer forma, vai pagar caro por fazer milhares de pessoas olharem para dentro da arca do Senhor. Comente aí qual destes castigos merece os pecadores desobedientes por ousar olhar para dentro da arca, e o qual castigo merece Eliúde por abrir a arca da aliança. Deixem os seus comentários. Compartilhe esse vídeo. Obrigado e até mais.